Então, a pessoa que estava estudando o livro do Dzongsa Rinpoche Rinpoche, o Guru Bebe Cachaça, que é sobre a relação com o Guru, né, que é uma coisa necessária no Vajrayana, ele estava comentando assim, mas vem cá, como é que o Dalai Lama dá a iniciação, já que ele é responsável de dar a iniciação Kalachakra para 10 mil pessoas, como é que isso funciona? Então, o Kalachakra é uma iniciação do Tantra Yoga superior. De fato, é uma iniciação bem... Tantra Yoga superior é a forma mais sofisticada de Tantra que tem nas tradições Sarma. Né? É equivalente a Maha Yoga na tradição Nyingma. Né? Então, os Tantras Maha Yoga e as práticas Maha Yoga, a maior parte das práticas, os Tantras internos ligados a tesouros e assim por diante. Então, o Kalachakra é do mesmo nível, assim, né? E é uma iniciação muito completa, portanto, né? Uma iniciação que tem todas as etapas e assim por diante. E o Dalai Lama dá de uma forma muito pública porque o próprio texto do Kalachakra, ao contrário, por exemplo, né, nos textos de Evajra, no texto de Chakra Samvara, né, dos vários tantras também Sarma, que tem essas iniciações de Tantra Yoga superior, eles vão dizer, não conceda essa iniciação no máximo para grupos de 25 pessoas. Então acontece de algumas iniciações ter que fazer várias cerimônias consecutivas. Se tem 100 pessoas, eles fazem 4 vezes a iniciação, porque tem que dar para grupos de 25 pessoas, porque é o que está no texto. Não pode ser mais de 25 pessoas. E de cada vez. Mas o Kalachakra, ele tem essa abertura de poder ser publicamente concedido, né? Também é importante ressaltar que o Kalachakra, ele é concedido ao longo de vários dias, e os primeiros, pelo menos 3 dias, eles passam ensinando, dando uma introdução geral ao budismo, explicando o Mahayana, explicando a natureza dos votos de refúgio, voto de bodhicitta. Então o Dalai Lama, né, ele apresenta todo o caminho budista, e daí ele vai introduzindo cada uma em detalhes e bem explicadinho cada uma das etapas da iniciação, que também dura mais de um dia. Algumas vezes, não sei, 4 dias talvez. Então, por outro lado, quando as pessoas tomam iniciações de outro tipo, aqui no Brasil, ou na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo na Ásia, muitas vezes não tem tantas explicações. Então, a pessoa, talvez, se ela não tem essa introdução, não sabe o que é refúgio, não sabe o que é bodhicitta, não sabe o que é um compromisso samaya. Então, se ela estiver lá participando, ela não conta muito, quer dizer... se ela estiver lá participando, sob um aspecto, não dá para dizer que ela tomou a iniciação, porque ela não está conscientemente sabendo o que ela está fazendo, né? Então... quem toma a iniciação é quem participa, é uma coisa interativa com o professor. Então, se a pessoa está simplesmente presente, mas está ausente mentalmente, né, é como se não tivesse tomado a iniciação. Então, quanto mais concisa, quanto menos explicada a iniciação, melhor o praticante, é requerido um praticante melhor, né? Então, no caso, a iniciação de Kalachakra é extremamente elaborada, e ela é extremamente explicada, e ela é apresentada de uma forma para pessoas também que estão começando no budismo. Então ela é com Dalai Lama, né? Então ela é bem segura, assim, né? Então se eu tivesse a oportunidade de tomar Kalachakra com o Dalai Lama, é excelente. Eu não diria para ninguém deixar de fazer, né? Aí, com relação às outras iniciações que a pessoa fica sabendo, ou quando ela quer fazer um retiro que requer uma iniciação, que é concedida no início, a pessoa tem que ter uma certa confiança com relação ao professor. Certa confiança suficiente para ela, né? Não adianta, assim... Não adianta analisar interminavelmente e não pode deixar de analisar. Tem que verificar de onde que vem aquela linhagem, aquele professor. Tem que ver bem isso. Mesmo assim, o que acontece, né? Então, essa pessoa, ela também manifestou certo receio de tomar sua primeira iniciação vajrayana, porque ela percebeu que ela tem que examinar o professor, né? E nos nossos tempos é bem complicado examinar o professor, assim, de uma forma... conviver com ele por um tempo antes de tomar a iniciação. Ninguém faz a verificação como era feito, por exemplo, na época do Tilopa do Naropa, que o Tilopa viveu 12 anos
O Naropa viveu 12 anos com o Tilopa, sem o Tilopa nem reconhecer ele como aluno, né? E ele, desde o início, sabendo que aquele era o lama dele, mas o Tilopa estava analisando o seu sucessor ali, o seu aluno, né? Então ele só ia conceder a iniciação depois que tivesse purificado, sei lá, feito um nondro lá, uma prática anterior, né? Então ele ficou 12 anos servindo, sofrendo horrores na mão do Tilopa, e o Tilopa não chamava, nem dizia que era professor budista. O que você está inventando que eu ensino budismo? Ele escondia tudo, né? Ele era um guru totalmente... ele era para ser um mendigo, assim. Mas o Naropa sabia que ele era um guru do Vajrayana disfarçado, né? Ele demorou um tempo também procurando ele na Índia. O Naropa tinha 500 alunos. Ele ensinava na maior universidade do mundo na época, que era a Universidade de Nalanda, talvez a primeira universidade, maior universidade budista também, e ele tinha 500 alunos. Ele era um professor budista extremamente respeitado e popular, mas ele percebeu que ele era um farsante, que ele era um charlatão, que ele era um... Embora ele explicasse todo o Dharma, ele não tinha chegado no cerne do Dharma, né? Então ele teve essa busca pelo Guru Vajrayana dele, que ele pensou esse nome, que era, né, ele teve essa conexão de vidas passadas, vamos dizer, ele pensou, o meu guru é o Tilopa, eu vou atrás dele, vou procurar esse Tilopa em algum lugar. A Índia é um lugar enorme, né? Ele passou viajando um tempão atrás procurando. Você conhece algum Tilopa nessa região, não sei o quê? Até que uns caras disseram, não, tem um cara lá que fica o dia todo comendo o que sobra dos peixes, né? Que os pescadores, eles abrem os peixes para limpar, e o Tilopa se alimentava das tripas, né? E era tipo um mendigo vivendo na beira de um rio, assim. Então aquele professor universitário lá de Nalanda, com aquela pompa toda, foi servir esse mendigo por 10 anos. Aí ele examinou, mas, né, o Naropa tinha completa confiança no Tilopa, mas quem não demonstrava confiança era o Tilopa. O Tilopa demorou para aceitar ele como aluno, assim, passou várias provações. E eles foram os iniciadores da linhagem das linhagens Kagyu, né? Não da linhagem Karma Kagyu, todas as linhagens Kagyu têm esses Mahasiddhas assim como pais da linhagem, né? Naropa ensinou Marpa ensinou Milarepa, Marpa também ensinou Gampopa. Então, né, vieram essas linhagens a partir do Tilopa, dessa relação do Tilopa e do Naropa. E, né, então, a maioria de nós não tem essa força, disposição de largar tudo para seguir um mendigo que por acaso possa ter uma realização do Vajrayana, né? Então, e a gente não tem esse tipo de mérito, né? E também a gente não era professor em Nalanda com 500 alunos, então nossa situação não é parecida com a do Naropa. Mas de qualquer forma, tradicionalmente eles dizem para examinar o professor por 12, 9, no mínimo 3 anos. Mas a pessoa pode, por exemplo, o caso do Dalai Lama, né? Então, se a pessoa já tomou refúgio, já tem conexão com o Dalai Lama, eu acho que não é muito difícil de entender que o Dalai Lama, entre os professores, não tem professor legítimo que fala mal do Dalai Lama, né? Então, se a pessoa... Ainda mais numa cerimônia pública, que muito provavelmente ele não vai pedir alguma coisa específica para você, é muito difícil. Tem muita gente que não vai conseguir fazer o que ele vai pedir, né? Então, ele não vai pedir nada que as pessoas não vão conseguir fazer, porque é pior para ele. Então, com certeza, eu não diria para uma pessoa assim, o Dalai Lama está vindo aqui no Brasil para conceder aquela chácara. Não, deveria, né? Mas não veio para a América do Sul, ainda ele não concedeu aqui na América do Sul. Ele vai vir aqui e daí mas você tem que examinar ele antes de... Não, eu diria, o Dalai Lama, né? Você tomou refúgio, você quer o Vajrayana, vá ser aluno do Dalai Lama, toma a iniciação dele, né? E daí eu também comentei que ele, quando ele vai conceder todas as iniciações, elas têm esse momento, assim, que ele vai conceder o Samaya, né, que é essa conexão que você tem obediência pelo professor e assim por diante, e você, né, faz compromisso de fazer a prática e tudo, algumas vezes um compromisso específico, e o professor, ele diz, bom, quem não quiser assumir esse compromisso, por favor, se retire, né? E algumas vezes eu vi algumas pessoas se retirarem e é a forma correta. Ninguém vai pensar mal, não deve pelo menos pensar mal das pessoas que estão se retirando. E o Dalai Lama pede para esse pessoal que tem problema com ele, tem um pessoal que tem problema com ele, que faz uma prática que ele pediu para não fazer, ele pede para esse pessoal se retirar também.
Então, se você, por acaso, está ligado nessa tradição, tem, aqui no Brasil tem 2 formas, né? Então, se você está nessa ou naquela, não fique aqui, se levante e vai embora. Não posso. É melhor para você, melhor para mim não ter essa conexão. Então, ele dá esse aviso também antes de conceder a iniciação. Então, isso é para dizer também, assim, que embora o conselho sobre examinar o professor seja crucial e a pessoa deva examinar o professor e tudo bem, também a pessoa deve pensar que esses tempos são de degenerescência, ela não deve perder tempo. Se ela já sabe, mais ou menos, que os professores são legítimos e que os professores são, né, não pedem coisas absurdas dos seus alunos, não tem quebras de linhagem e assim por diante, aí, né, é relativamente seguro. Claro, a pessoa tem que chegar ela mesma nessa conclusão, né? Não pode ser porque eu falei, não pode ser porque ela ouviu em alguém, então ela tem que... agora, a rapidez ou o cuidado que ela vai tomar é com ela. Ela tem que tomar cuidado, mas ela tem que ser rápida também. Então, acho que essa pressão de urgência, se a pessoa tem essa conexão, né? Claro, ninguém precisa praticar o Vajrayana. Se a pessoa quer, se ela sente essa conexão, daí ela tem que ver dessa forma, né? Então, claro, o livro do Rinpoche é excelente. Eu acho que lê esse livro, daí dá uma pesquisada e não se joga, mas também não transforma isso numa análise eterna, né? Esse era o ponto que eu queria dizer. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem canção banane o amalu de ngene jerezi ontem jinja so eza peka jaba do tem de chi om so chi jamen che bene jana sawa com chato je o zeta ba men jono to de no boni jogo zazu da tu tem de chi me conhe pe mazon ba sa son la gente se no pa igar ju wanchu ju tu peko ko se je gente sin da chen jo jing me tu ju tu panange wanchu to no to pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sa ne lon de le ta tu tem de chi pe me jason pe me rezo je pe me dan la je ko se so an pe ma cho je drama de so jin do ni pe me lon je do chi pe de ju wane jumbo de ba yo ne pa dan de ba zin pe je bon nan ko se jo sen tem do sun san je guru rin po shen do kun da de wa je bo ja pa che kun sa do da pa sa so de so jin je lab do so shin na sang we ba je jo dan zam balon je do pa jen de lo ba ma hon ba ja guru pe ma se de ken lo jo zon le lo je zan li sa sun cha pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho